Konnichiwa! Hoje vamos apresentar o trabalho sobre os imigrantes japoneses, apresentado por Bruna Souza, Giovana Camargo, Laura Moura, Leonardo Roque e Nicole Losso. Você gosta de amendoim japonês? E de miojo? Adora uma salada temperada com shoyu? Ou um pastel quentinho da feira? Aprendeu matemática com o método Kumon e prática judô? Então você é só mais um dos milhares de brasileiros que já se acostumaram com muitas das pequenas coisas que os japoneses trouxeram para as nossas vidas. O que são Nikkeis? Nikkeis são pessoas que possuem descendência racial mista. Os japoneses nativos também usam o termo Nikkei para se referirem aos imigrantes e seus descendentes que retornaram ao Japão. População nipo. Em 1908, os brasileiros se alastraram pelo país. Apesar de muitas famílias se propagarem em colônias após 100 anos de imigração, há famílias japonesas habitando do norte ao sul do país. Aos poucos, eles foram se unindo aos brasileiros e assim formaram famílias nipo-brasileiras. Por que eles vieram para o Brasil? No final do século XIX, com a Revolução Meiji, 1868, o Japão se abria para o mundo e mudava sua organização social. Desta forma, impostos cobrados camponeses aumentaram, obrigando milhares de pessoas a se dirigirem para a cidade. Além disso, a população havia crescido e o governo japonês passou a estimular a imigração para a América. Enquanto isso, o Brasil também passava por intensas mudanças. Com o fim do tráfico negreiro em 1850, o preço de uma pessoa escravizada aumentou drasticamente e os fazendeiros passaram a contratar a mão de obra imigrante europeia para suprimir a falta de escravos. Assim, percebemos que o estímulo para trazer imigrantes ao Brasil se deu por conta do preconceito racial. Os donos de cafezais preferiam pagar um estrangeiro branco a um trabalhador negro que já sabia realizar a tarefa. Chegada dos japoneses ao Brasil. Em 1908, o navio Kasato Maru aporta no Porto de Santos, localizado em São Paulo, trazendo assim 781 japoneses. Não era permitida a vinda de solteiros, somente casados e com filhos. Os imigrantes japoneses assinavam contratos de trabalho de 3, 5 e 7 anos com os proprietários das fazendas. Em caso de descumprimento, deveriam pagar multas com valores muito altos. Sem saber falar o idioma e sem nenhuma infraestrutura preparada para recebê-los, os imigrantes japoneses se deram conta de que haviam sido enganados. À medida que os contratos iam terminando, muitos abandonavam as fazendas de café. Já que não queria esperar, então eles fugiam para cidades grandes e para outros estados, como Minas Gerais e Paraná, onde as terras tinham um preço mais acessível. Com paciência e determinação, os japoneses conseguem fazer lavouras no campo, abrir negócios nas cidades e estabilizar suas vidas. Calcula-se que 190 mil japoneses vieram para o Brasil antes da Segunda Guerra. Imigração japonesa na República. Com o advento da República, a política de eliminação do africano se intensificou. Em 5 de outubro de 1892, foi aprovada a Lei nº 97, que permitia a imigração de japoneses e chineses ao Brasil. Ainda previa a abertura de embaixadas e celebrações de tratados de comércio entre ambos os países. O Japão se interessou por esta abertura e o embaixador Fukashi Sugimura assumiu seu posto diplomático e examinou as condições do país. Muito bem recebido, Sugimura escreveu um relatório favorável referente à vida de japoneses para o Brasil. Posteriormente, a imigração de japoneses é entregue em empresas particulares. As companhias faziam publicidade na qual vendiam que o pé de café era a árvore de ouro. Colhê-lo era uma tarefa fácil e o imigrante rapidamente enriqueceria e voltaria com uma grande quantidade de dinheiro ao Japão. Quais foram as dificuldades que os imigrantes japoneses encontraram aqui no Brasil? Muitos imigrantes eram subordinados ao intenso trabalho, com pouca ou às vezes nenhuma condição de saúde e higiene. Além disso, contraíram dívidas com os fazendeiros de café para que se estabeleceram, pois toda a viagem e a hospedagem foram pagas pelos cafeicultores brasileiros.
Bairro da Liberdade. Até o início do século passado era apenas um bairro como todos os outros que circundam a região do centro, mas com o decorrer dos anos tornou-se reduto de colônias japonesas, chinesas e coreanas. A Liberdade é atualmente um dos principais pontos de visita daqueles que vêm à capital. O início da caracterização da Liberdade como um bairro típico do país oriental aconteceu no ano de 1912, quando os primeiros visitantes começaram a se fixar na rua Conde de Sarzedas. Antes disso, aqueles que decidiam trocar a Ásia pelo Brasil se direcionavam principalmente para o interior do estado de São Paulo. Com o passar do tempo, esses desbravadores foram se habituando ao local e as atividades comerciais à moda japonesa passaram a aparecer ali. O resultado de décadas dessa influência é o que pode ser observado hoje. A Liberdade é um pedaço do Japão na maior metrópole da América do Sul. Calcula-se que cerca de 400 mil japoneses e descendentes moram hoje na capital. Cardápio. Mais do que simplesmente adicionar novas palavras, os japoneses acrescentaram novos sabores na culinária brasileira, o que fez com que as palavras como kaki, kabocha e tofu entrassem definitivamente nos cardápios e cadernos de receitas por aqui. Isso porque foram os imigrantes que trouxeram para o Brasil o kaki doce, por aqui só existia uma versão diferente da fruta. A abóbora do tipo kabocha, aquela que usamos para fazer doces, e a maçã Fuji, o nome entrega, né? Chegou aqui em 1971. Esportes trazidos do Japão. Judô. O judô significa caminho suave, ou caminho da suavidade. Foi criado por Jigoro Kano no final do século XIX e rapidamente disseminou-se por todo o planeta, onde foram fundadas escolas Kodokan. Jigoro Kano é considerado um dos mais brilhantes mestres das artes marciais de todos os tempos. Karatê. O karatê, também chamado de karatê-do, significa mãos vazias ou caminho das mãos vazias. Esta arte marcial surgiu em Okinawa, anteriormente conhecida como Reino de Ryukyu. Trata-se de uma fusão de vários estilos pré-existentes de artes marciais da região de Okinawa. Sumo. O sumo é considerado o esporte nacional do Japão e tem suas origens em um passado distante, a partir do século 8 d.C., segundo registros históricos. A partir de 728 d.C., o imperador Sumo Tenno passou a realizar jogos oficiais de sumo em festivais anuais de colheita, se prolongando mais tarde em festivais shintoístas. As primeiras professoras japonesas. Em 1918, as irmãs Teruko e Akiko Kumabe concluíram o magistério no Rio de Janeiro, tornando-se as primeiras mulheres japonesas a obter diplomas de professoras primárias no Brasil. Após um ano, elas também se tornaram as primeiras imigrantes naturalizadas brasileiras. Sementes. Para o consumo próprio, os japoneses trouxeram nos navios sementes que não eram consumidas aqui, introduzindo na dieta brasileira a soja, o arroz cateto, o feijão azuki, a couve japonesa, o pepino, a acelga, o nabo, o rabanete, a batata doce, o inhame e a cebolinha, entre outros. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima. Sayonara!